Se a sua cerca elétrica não está funcionando direito, o problema pode ser o eletrificador. E o pior, talvez você tenha comprado o modelo errado sem nem perceber. A verdade é que a maioria dos produtores rurais está sendo enganada na hora de escolher o aparelho. Não é culpa sua. As informações são confusas e tem muita empresa por aí mentindo na potência do equipamento só para vender mais. E aí, o que acontece? Você investe em cerca elétrica, ela não funciona, o gado não respeita e você acaba achando que essa tecnologia não presta. Mas eu estou aqui para te provar o contrário. Cerca elétrica funciona assim e é uma ótima ferramenta dentro da propriedade. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como escolher o modelo certo, explicar de forma simples o que é joule, voltagem e o que realmente importa para a cerca elétrica funcionar do jeito que tem que funcionar. Então, fica comigo até o fim, porque esse vídeo pode economizar o seu dinheiro e salvar a sua cerca elétrica. Eu sou o Matheus Simões e aqui no canal eu ensino produtores rurais a terem uma cerca elétrica que funciona de verdade, sem complicação. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que é e como funciona um eletrificador? Antes de te responder essa pergunta, é importante você entender o essencial para uma cerca elétrica funcionar de verdade. Para isso, 3 pilares precisam estar muito bem alinhados: potência, isolamento e aterramento. Pensa num banco de 3 patas, desses comuns que a gente vê em todo lugar. Se um dos pés estiver torto, fraco ou mal encaixado, o banco não fica firme. Ele pode até parar em pé por um tempo, mas na hora que você senta, ele tomba e você se esborracha no chão. O raciocínio é o mesmo para a cerca elétrica. Se um dos pilares não estiver firme, o sistema desaba, não funciona. Hoje a gente vai focar no primeiro pilar, na potência. É aí que entra o eletrificador, que nada mais é do que o motor da sua cerca elétrica. É ele quem gera e envia os pulsos elétricos que percorrem o arame. Basicamente, ele transforma a energia da qual é alimentado, pode ser energia da rede elétrica ou de uma bateria 12 volts, nesses pulsos que são liberados em intervalos de mais ou menos 1 segundo. Sem um bom eletrificador, a cerca simplesmente não tem força para segurar os animais. E o problema é que muitos produtores acabam escolhendo o modelo errado e daí para frente é só para trás. Uma dúvida muito comum é: Matheus, mas esse negócio de eletrificador não é perigoso? A resposta é simples. Se o aparelho for de procedência, certificado e fabricado dentro das normas de segurança, ele não oferece perigo algum, nem para o animal e nem para as pessoas. O problema está nos famosos aparelhos de fundo de garagem. Aqueles mais baratinhos que alguém monta aí na sua região, sem qualquer controle de qualidade, esses sim podem colocar sua vida em risco. Para entender melhor, vamos olhar o que acontece dentro do eletrificador. Ele pega a energia da tomada 110 ou 220 volts e, com a ajuda do capacitor, transformador e placa de circuito, transforma essa energia em um pulso de alta voltagem, baixa amperagem e curta duração que vai para a cerca. E aqui entra a parte que confunde muita gente. Um bom eletrificador libera em média pulsos de 10.000 volts. Aí o produtor pensa: ué, se na tomada da minha casa tem só 220 volts e já é perigoso, como é que uma pancada de 10.000 volts não mata? A resposta está na amperagem. O que é perigoso nesse tipo de situação não é a voltagem, e sim a intensidade da corrente elétrica, que é o que chamamos de amperagem. Para você ter uma ideia do perigo de aparelhos mal feitos, já ouvi relato de um técnico que pegou um eletrificador onde a energia da tomada passava direto para a cerca sem nenhuma transformação. Era praticamente um fio desencapado com uma ponta na tomada e a outra no arame. Imagina o risco disso. Um eletrificador de qualidade, por outro lado, libera um pulso tão rápido e com uma amperagem tão baixa que o corpo humano reage imediatamente se afastando. O choque é forte, mas não é letal. É aquele tranco seco que faz você pular para trás. Já viu alguém segurar um fio de cerca elétrica por mais de 10 segundos e ficar levando choque de boa? Não dá. O corpo reage na hora. Agora tenta fazer isso com um fio da rede elétrica. Você fica grudado. A contração muscular te prende no fio e é o que leva ao risco de morte. Por isso que a procedência do aparelho é tudo. Pode até parecer tentador comprar aquele aparelho baratinho de um cara que monta os eletrificadores ali no fundo do pátio, mas o barato nesse caso pode sair
caro demais. Quando a gente fala em tipos de eletrificadores, pensando na forma como eles são alimentados, temos basicamente dois modelos: os que funcionam ligados direto na tomada e os que funcionam com bateria 12 volts, que podem ou não estar ligados a um painel solar. Mas não tem diferença de desempenho entre os dois. Se eles tiverem a mesma potência, ambos vão dar choque do mesmo jeito. O que muda, na prática, é a aplicação e o custo do sistema. O eletrificador convencional é mais barato, mas tem duas desvantagens. A primeira é que só pode ser instalado onde tem energia elétrica disponível, o que já limita bastante. E segundo, que é um ponto bem importante, a qualidade da energia elétrica na zona rural é muito ruim. A tensão oscila muito e essa instabilidade é uma das maiores causas de aparelhos queimados, especialmente os mais baratinhos, de qualidade inferior. Já o eletrificador a bateria, com ou sem painel solar, te dá liberdade total para instalar onde quiser. Você não depende da rede elétrica e ainda ganha segurança em casos de queda de energia. Na minha experiência, eu costumo recomendar os eletrificadores com bateria e painel solar, mesmo em propriedades que têm energia disponível. Sabe por quê? Simples, porque basta uma queda de luz, que é comum demais no interior, para a tua cerca ficar sem choque. E caso a energia demore para ser restabelecida, o gado vai testar a cerca e, se não tomarem choque, nem preciso dizer o que vai acontecer. Imagina que você contratou um camarada só para ficar de olho na porteira o dia inteiro. Toda vez que o gado se aproxima, ele dá um grito, bate palma e espanta os animais. O gado respeita. É como se esse cara fosse a cerca elétrica quando o aparelho está funcionando. Numa dessas quedas de energia, o aparelho desliga. É como se o sujeito tivesse resolvido tirar um cochilo. O gado se aproxima da porteira de novo, o camarada está ali dormindo feito uma pedra e aí já era. Agora que você já entendeu o que é um eletrificador e como ele funciona, a gente entra na parte mais importante do vídeo: como escolher o eletrificador certo. E para isso, tem um detalhe que é o maior causador de confusão nos produtores e que é o principal motivo de erro na hora da compra. A informação mais importante que você precisa saber sobre qualquer eletrificador é a energia liberada. Essa energia é medida em joule, por isso você vai ver nos aparelhos essa informação como joules liberados. Sabendo esse detalhe, dá para analisar se o aparelho tem potência suficiente ou não para tocar a cerca elétrica na sua propriedade. Acontece que nem todo fabricante coloca essa informação de forma clara. Olha esse exemplo. Aqui, a informação em maior destaque é a quilometragem. E aí, o que o produtor pensa? Minha cerca tem 5 km, esse aqui é para 50, então vai sobrar choque. Parece fazer sentido, né? Só que esse raciocínio está completamente errado. E, infelizmente, como é o jeito mais fácil de vender, a indústria adotou esse padrão. E o pior, não existe uma regulamentação que obrigue os fabricantes a colocar os joules no rótulo do aparelho. Para você entender por que esse dado de quilometragem não serve, pensa num carro. O vendedor diz: esse carro faz 15 km por litro de combustível, mas com o carro vazio ou cheio de gente e bagagem? Na estrada de terra ou no asfalto? Na subida ou no plano? Trânsito leve ou pesado? Você entendeu? Não dá para confiar só nessa média genérica. Com o eletrificador é a mesma coisa. Os testes são feitos em simuladores onde um banco de resistores simula diferentes comprimentos de cerca para analisar o desempenho dos aparelhos. Só que esses testes são para condições perfeitas de instalação. Mas e a realidade do campo? É cerca com isolador ruim, arame cheio de emenda, ferrugem, aterramento mal feito, pasto tocando nos fios. É por isso que o ideal é escolher o eletrificador com base na energia liberada. Essa é a informação que realmente interessa. A partir dela é que conseguiremos saber se o aparelho vai conseguir manter um bom choque na cerca. Talvez você saiba, talvez não, mas você precisa ter no mínimo 4.000 volts no arame. Abaixo disso, o gado não vai sentir o choque. Mas esse é o mínimo dos mínimos. O ideal mesmo é manter voltagens bem mais altas. Tá aí um exemplo de fabricante que faz o certo. Já coloca a informação principal em destaque: energia liberada em joules. Isso facilita muito na hora de escolher o aparelho certo, porque com essa informação a gente consegue aplicar uma referência de dimensionamento que, apesar de não ser uma regra exata, ajuda bastante.
A própria empresa que fabrica esse modelo recomenda 1 joule para 5 quilômetros de arame. Lembrando, é de arame e não de cerca. Se o teu sistema tem 5 quilômetros de comprimento e 2 fios, então são 10 quilômetros de arame, entendeu? Se a sua instalação estiver ok, com arame novo, isolador de qualidade, sem pasto tocando nos fios, aterramento bem feito, essa conta funciona. Mas, se a cerca estiver cheia de problemas, com muito pasto encostando, isolador ruim, conexões mal feitas, essa recomendação não vai dar. Nesse caso, talvez o ideal seja usar 1 joule para cada 3 quilômetros ou até 2 quilômetros de arame. E se você não quiser errar, o conselho é simples. Use o máximo de joules que puder. Ninguém se arrepende de ter potência de sobra. Já viu algum time de futebol triste porque ganhou o campeonato com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado? Já viu técnico sendo demitido porque a equipe ganhou demais? Jogador querendo abandonar o time porque venceram com folga? Pois é, potência a mais nunca é problema. Pelo contrário, te dá tranquilidade. Agora, com certeza, você já viu algum outro time que ficou em segundo lugar lamentando profundamente por ter perdido o título por apenas 1 ponto. Aí vem o arrependimento. Se a gente tivesse vencido aquele jogo em casa, se não tivéssemos empatado com o lanterna do campeonato, esse tipo de arrependimento é o que a gente evita quando escolhe um eletrificador com potência de sobra. Melhor sobrar do que faltar. Eu te falo isso porque, além desse trabalho que faço na internet, de dividir o meu conhecimento, eu trabalho instalando cerca elétrica no campo. Eu sei realmente como as coisas funcionam na prática. Aproveitando a deixa, já que acabei de falar dessa parte de dividir o meu conhecimento com produtores através das redes sociais, vou te fazer um convite. Eu criei um grupo no WhatsApp chamado Desvendando a Cerca Elétrica. É um espaço só com gente interessada em aprender, trocar ideia, tirar dúvida direto comigo e com outros produtores que estão na lida enfrentando os mesmos desafios. Se quiser participar, o link está aqui na descrição. Pode entrar lá, que vai ser muito bem-vindo. Voltando, já vi produtor usar um aparelho de 1 joule em 4 km de arame. A instalação estava razoável, mas o pasto tomava conta da cerca. O resultado? Quase nada de choque. Quando limpava a cerca, aí sim funcionava. Mas, convenhamos, quem é que consegue ficar limpando a cerca toda semana? Muita gente repete. Cerca elétrica foi feita para dar choque no animal, não no pasto. E eu mesmo já falei isso. Só que a real é outra. Se tiver potência de sobra, vai dar choque nos dois. O problema é quando o eletrificador é dimensionado só para uma cerca perfeita e no limite da sua capacidade. Aí, qualquer pastinho já derruba tudo. Quer ver um exemplo? Na Nova Zelândia, onde a mão de obra é muito cara, já existe eletrificador de 120 joules. Tem cerca de 500 quilômetros lá? Não. O que tem é produtor que não quer depender de limpeza constante. O aparelho segura o tranco mesmo, com o pasto encostando nos fios. A cerca funciona, o choque se mantém forte e o produtor dorme tranquilo. Em sistemas de pastejo rotacionado, com piquetes pequenos e pressão constante dos animais sobre a cerca, não dá para economizar potência. Eu, quando projeto uma cerca elétrica, sempre uso eletrificador com folga. É a minha segurança, é a garantia para o produtor e é o que mantém a tranquilidade dentro da fazenda. E agora a gente volta para aquela imagem do eletrificador que vimos antes, que destacava os quilômetros de cerca. Além disso, ele também traz a informação sobre os joules. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que não são os joules liberados, e sim os joules armazenados. E aqui está mais um ponto que gera confusão. Como eu falei antes, a informação essencial para dimensionar corretamente um eletrificador é a energia liberada. Os joules armazenados ou acumulados representam apenas a quantidade de energia que o aparelho consegue guardar no seu capacitor. Essa energia é transformada e depois liberada para a cerca. Só que durante essa transformação existe perda. Nenhuma máquina tem 100% de eficiência, ou seja, a energia liberada pelo aparelho sempre será menor do que a energia armazenada. Mas o que o fabricante coloca em destaque na etiqueta? Justamente a energia armazenada, que, para quem precisa dimensionar da forma correta, não serve para nada. E por que fazem isso? Porque o número é maior, impressiona mais. E aí o produtor acaba se confundindo. Acha que está levando um aparelho de 4 joules liberados para casa,
mas na verdade são 4 joules armazenados. E os liberados, que é o que realmente importa, ele só vai descobrir se for ler o manual, onde aparecem letras minúsculas. Isso quando aparece. Ou seja, mesmo sabendo a maneira certa de calcular, se o equipamento não for claro, o produtor ainda corre o risco de errar na compra. É por esse tipo de coisa que eu costumo dizer: a indústria joga contra ela mesma. Se ao invés de tentar confundir os produtores, ela ensinasse, esclarecesse, orientasse, o mercado da cerca elétrica seria muito maior. Mas não, preferem usar informações que só servem para parecerem mais potentes do que realmente são e fazer o produtor tomar decisões erradas. Faz alguns anos que eu pratico CrossFit e antes que você pense bobagem, não. Eu sou casado com uma linda mulher e também tenho uma filha. Mas nas competições que participo, vejo uns caras que parecem o Hulk, aquelas montanhas de músculos. A primeira impressão é: pronto, já perdi. Só que o CrossFit exige muito condicionamento cardiorrespiratório. A força conta, claro, mas não é o principal. A maioria dessas provas exige fôlego, agilidade, resistência, e o que acontece? O cara que só tem músculo geralmente fica nas últimas posições, e quem é mais equilibrado, com bom condicionamento, acaba se saindo melhor. Ou seja, o eletrificador mentiroso, que exibe um número alto de joules armazenados, seria esse atleta fortão. Parece ser muita coisa, mas na hora do vamos ver, não entrega o que promete. Ah, e só uma observação: esse tipo de esporte, como o CrossFit, é excelente para quem trabalha no campo. Desde que comecei a praticar, meu rendimento operacional nas instalações melhorou muito. Fôlego, resistência, agilidade, isso tudo ajuda na lida. E agora eu quero usar essa imagem aqui para fixar de vez essa diferença entre energia armazenada e energia liberada. Imagina que essa barragem aqui representa a energia armazenada, todo esse volume de água que está represado ali dentro. E o que está sendo liberado pelo vertedor é justamente a energia liberada, que é o que realmente chega na cerca. Bom, vamos entrar em outra questão que também confunde muita gente: joule versus voltagem. Alguns eletrificadores vêm com uma tensão de saída altíssima. Tem aparelho com 15 mil, já vi até com 20 mil volts na saída. Mas o que é essa voltagem? É a tensão que o aparelho libera sem estar conectado na cerca. O problema é que isso também pode iludir o produtor, porque não adianta nada ter uma tensão de saída enorme se o aparelho não tem força para conseguir enviar e manter essa tensão lá na ponta da cerca. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu tenho um eletrificador com 20 mil volts na saída, mas só meio joule liberado. No momento que eu conectar esse aparelho numa cerca com uns 3 km de arame, uma instalação razoável, mas com um pouco de pasto tocando nos fios, o que vai acontecer? Essa tensão de 20 mil volts despenca. É muito provável que caia pela metade ou até mais. E por que isso acontece? Porque o aparelho não tem força suficiente para sustentar, para manter essa tensão quando encontra obstáculos pelo caminho. Agora pega outro cenário. Um eletrificador com 10 mil volts na saída, mas com 8 joules liberados. Mesmo ligando esse aparelho numa cerca com problemas parecidos, pasto tocando no arame, alguns isoladores ruins, ele vai conseguir manter a tensão constante. No final da cerca, ainda vai estar chegando perto de 10 mil volts. Por quê? É que esse aparelho tem força de verdade, tem joule sobrando para empurrar essa tensão, mesmo com resistência. Para deixar isso ainda mais fácil de visualizar, olha esse outro slide aqui. Vamos imaginar que esses dois eletrificadores sejam tratores. O de cima, com 46 joules liberados, seria um mega trator com bastante potência. O de baixo, com um joule liberado, é um trator pequeno, mais fraco. Agora imagina que os dois estão rodando num terreno plano, firme, sem barro. Ambos conseguem andar a 20 km por hora, vamos supor. Isso representa os dois aparelhos com a mesma voltagem de saída, por exemplo, 10 mil volts. Mas aí vem o teste de verdade. Eu acoplo uma grade de 32 discos nos dois, bem pesada, regulada para afundar na terra e virar o solo mesmo. Essa grade representa, hipoteticamente, o desafio de uma cerca de 10 km mal cuidada, com pasto tocando nos fios, alguns isoladores ruins, arame com um pouco de ferrugem, uma cerca com resistência. O que vai acontecer? O trator grande nem sente, segue andando nos mesmos 20 km por hora como se não estivesse puxando nada. Por quê?
porque ele tem força, tem CV ou HP de sobra. É exatamente o que acontece com o eletrificador de 46 joules. Mesmo com uma cerca cheia de probleminhas, ele mantém os 10.000 volts lá na ponta, sem perder desempenho. Agora, o trator pequeno provavelmente vai empacar, vai patinar, forçar o motor e, se andar, vai ser bem devagar. Esse é o caso do eletrificador de 1 joule. Ao ligar numa cerca dessas, ele não consegue manter a voltagem. E aí, o choque que chega nos fios vai cair para menos de 4.000 volts, que, conforme eu já comentei, é o mínimo necessário para garantir que o gado respeite a cerca. Agora, uma coisa que eu ouço com frequência: eletrificador bom é caro. Mas se a gente for analisar com calma, o preço é mais do que justo. Esses eletrificadores que o pessoal chama de caros, na verdade, são os que realmente entregam o que prometem. Trazem as informações claras no rótulo, não confundem o produtor e, principalmente, são eficientes. Por exemplo, aquele eletrificador do slide dos tratores, lembra? O que tinha 1 joule liberado, ele armazena 1,3 joules, ou seja, consegue liberar quase 80% da energia que armazena. Agora olha a diferença para aquele outro modelo de 50 km que eu usei no início como exemplo. Ele armazena 4 joules e libera só 0,28. Isso dá apenas 7% de eficiência. Tem noção da diferença? Como é que um eletrificador bom não vai custar mais caro do que um aparelho desses? Vamos pegar o exemplo de um carro de novo. Digamos que um modelo popular faça em média 12 km por litro. Ele tem um valor X no mercado. Agora imagina, extrapolando aqui, que outro carro faça 50 km por litro. Ele vai custar o mesmo que o carro que faz 12? Com certeza não. É a mesma lógica. Você está pagando pela eficiência, pela entrega real, e não só pela aparência ou pelas promessas na embalagem. E sabe o que eu entendo de toda essa situação envolvendo o preço dos eletrificadores? Lá no passado, quando os produtores rurais começaram a tentar usar cerca elétrica, a maioria não tinha informação nem experiência. Muita gente acabou usando eletrificadores de baixa capacidade e até que funcionavam em cercas bem pequenas, mas quando tentavam algo maior, dava problema, não funcionava como deveria. O produtor, cansado de investir em algo que não entregava resultado, parou de acreditar na tecnologia. E por que isso aconteceu? Porque a informação correta não chegava até ele. E como você já percebeu ao longo desse vídeo, as empresas têm grande responsabilidade nisso. Resultado: a indústria se adaptou ao comportamento do produtor. Começou a fabricar aparelhos mais baratos, de baixa capacidade, justamente para atender esse pessoal que não queria mais gastar com coisa que não funcionava. Mas, no fim das contas, os bons aparelhos acabaram sendo prejudicados pelos ruins. E não sou só eu que falo isso, já ouvi de gente que trabalha ou trabalhou dentro dessas empresas. Gente experiente que conhece muito bem esse mercado. E eu confirmo pela minha experiência prática no campo. Esses eletrificadores caros são os que não me dão dor de cabeça. Aguentam o tranco, funcionam direito e duram bastante. Agora, esses outros mais baratinhos são praticamente descartáveis. Ah, mas hoje em dia fazer uma cerca elétrica com o material que tu recomenda fica muito caro. Já ouvi isso bastante. Para encerrar esse assunto, deixa eu te contar de um comparativo que fiz no início de 2025. Comparei duas cercas, uma elétrica de 2 fios, bem comum aqui no Rio Grande do Sul, e uma cerca convencional de 6 fios, também bastante usada por aqui. Resultado, a cerca convencional ficou com um custo de R$17.000 por quilômetro. A cerca elétrica, usando os melhores materiais, isoladores bons, eletrificador top de linha, arame de qualidade e mão de obra especializada, ficou em R$7.500, ou seja, quase R$10.000 de diferença por quilômetro. Acho que depois disso tudo, não preciso dizer mais nada, né? Bom, e se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você está à frente da maioria. A grande verdade é que pouquíssimos produtores param para entender esse tipo de conteúdo. Poucos têm acesso a esse nível de informação técnica, explicada com clareza, com base na prática do campo e sem enrolação. Entender de verdade o que é tensão, o que são joules, como a potência de um eletrificador impacta o funcionamento da cerca, isso muda tudo. É esse tipo de conhecimento que separa quem vive com problema na cerca de quem tem uma cerca elétrica confiável, que funciona de verdade. E o mais interessante, isso tudo pode ser aprendido.
Muita gente acha que é só coisa de técnico ou eletricista, mas não é. No meu curso online, ensino tudo isso e mais um pouco de forma simples, passo a passo, direto ao ponto, exatamente como você viu nesse vídeo. Tem sido transformador para quem é aluno e você que chegou até aqui já tem meio caminho andado. Ah, se você ainda não está no grupo do WhatsApp Desvendando a Cerca Elétrica, lembra de entrar. Além das trocas de ideias, é lá que eu aviso sobre as novas turmas do curso em primeira mão. No fim das contas, o que mais vejo no campo é o seguinte: os produtores que realmente têm resultado com cerca elétrica são os que sabem o que estão fazendo. Eles aprenderam, aplicaram e hoje colhem os benefícios de um sistema que funciona de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui embaixo, comenta o que achou e compartilha com alguém que pode gostar de ver isso. E se ainda não é inscrito no canal, te inscreve, porque isso nos dá força, isso nos motiva a seguir trazendo assuntos como esse que realmente fazem a diferença no campo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.